Oi, pessoal! Feliz Halloween! Gente, eu tenho um show especial planejado para vocês hoje. Vamos conversar com uma pesquisadora paranormal de San Diego, Nicole Strickland, que fundou uma sociedade lá e pesquisa fenômenos paranormais do mundo todo. Como vocês sabem, eu sempre tenho muitas perguntas, mas hoje tenho várias para ela. Então quero descobrir a diferença entre um espírito e um fantasma, na opinião dela. Quais são as metodologias de pesquisa? Claro, quero ouvir sobre alguns casos em que trabalhou e outras perguntas sobre o que realmente acontece. E ela acredita em vida após a morte? Acho que sim, se está fazendo essa pesquisa. Deve ser divertido conversar com ela. Lembre-se de curtir e se inscrever. Compartilhe com amigos e familiares. E deixe um comentário. Adoro saber o que você pensa sobre nossa conversa, o programa e essas coisas. Vamos falar com a Nicole e ver o que ela tem a nos dizer. Muito obrigada por dedicar seu tempo para se juntar a nós hoje, Nicole. Estou animada para conversar com você e feliz que conseguimos lançar isso no Halloween. Que incrível é isso, em termos de sincronicidade? Aí está. Eu ia dizer sincronicidade. Grandes mentes pensam igual. Muito obrigada, Julie, por me receber hoje. Sincronia perfeita, não é? Eu sei. Quando trocávamos e-mails, sempre lançamos nossos programas de entrevista às terças-feiras. E eu pensei, o Halloween é numa terça-feira este ano, então, perfeito. Perfect. No It works out coincidences great. in life. Com certeza. Certo, vamos ao assunto. Tenho várias perguntas para você. Isso vai ser Ai, meu Deus. divertido. Espíritos e fantasmas existem? Ai, meu Deus. Essa pergunta já foi feita muitas vezes, mas sim. E sim, eu acredito que eles são reais, absolutamente. Agora, se você quer uma resposta mais longa, ok, existem, você sabe, fantasmas e espíritos presos à Terra, também chamados de fantasmas. E então, claro, com o tipo de energia residual, quando dou minhas aulas ou apresentações, gosto de descrever como quase uma impressão psíquica emocional no ambiente. Não é tecnicamente uma inteligência ou um espírito preso à Terra, mas um senso elevado de emoção que fica impresso no ambiente, devido a uma morte violenta, por exemplo, ou qualquer emoção intensa. Gosto de dizer às pessoas, como, por exemplo, o campo de batalha de Gettysburg. Vamos supor que você vá lá e não, veja uma reencenação. Você está apenas lá, não há reencenação. Você ouve um canhão fantasma disparando à distância e pergunta às pessoas ao redor, mas não há documentação sobre isso. Isso poderia ser classificado como impressão residual. Ao lidar com energias inteligentes, seja um espírito preso à Terra ou não, com certeza. Encontrei muitos na minha vida. Interessante sobre a impressão. Porque, na verdade, em um capítulo do meu livro sobre a presença angelical, eu falo sobre estar em um prédio que era um necrotério improvisado, antes da virada do século XX, após um acidente de trem. Muitas pessoas, muitos espíritos estavam vestidos com suas melhores roupas de domingo, e havia espíritos com macacões, pás e picaretas. Eu consegui me comunicar com esses espíritos e obter informações interessantes deles, muitas das quais conseguimos corroborar com dados históricos online. Fenomenal. E você mencionou história. Então eu disse isso nos meus livros. Sabe, a história e o paranormal são melhores amigos com um vínculo querido. Não se pode ter um sem o outro. É fascinante ter essas camadas de energias de diferentes períodos e culturas. E você pode se comunicar e contatá-las. É simplesmente fascinante. É isso que vejo também na minha mente, Nicole. Quando faço varreduras de vidas passadas, consigo identificar onde e quando foi. Consigo me comunicar com o espírito da pessoa daquela vida passada.
É fascinante a informação que podemos corroborar com historiadores. Documentos que estão por aí. É como uma escavação arqueológica. Eles veem uma cidade, cavam mais fundo e encontram outra cidade mais antiga embaixo, e depois outra ainda mais antiga. Esse pensamento vem à minha cabeça como se fossem camadas de história uma sobre a outra. Absolutamente. E é uma das razões pelas quais pesquisadores paranormais precisamos. Há facetas que devemos observar. Precisamos examinar, sabe, as camadas históricas, investigando como a genealogia pode influenciar ou o ambiente, tipos de geologia, como calcário ou quartzo, até mesmo arqueologia, sabe, encontrar certos pedaços de edifícios. Isso pode ajudar a contar uma história do que está acontecendo. Então, o que eu tento fazer na minha pesquisa é olhar todos esses ângulos e ver se conseguimos encaixar as peças do quebra-cabeça. Como vai? Então vou me aprofundar. Vou entrar em um buraco de coelho aqui por um segundo com base em algo que você mencionou, que é calcário, quartzo, mármore, ardósia e outros tipos de pedras. O que isso representa? O que tipo de informação isso te dá? Eu não acho que nós, do ponto de vista científico, possamos realmente explicar como as propriedades no calcário, quartzo ou certos tipos de gemas ou cristais podem fazer isso, mas acredita-se que retém e retém e também espalham um tipo de energia espiritual. Então, quase como um transmissor e receptor de diferentes energias. Quero dizer, você pode entrar em algumas das propriedades. E, novamente, a ciência, eu não acho que possa entender completamente, porque pode haver um componente metafísico, mas dizem que esses tipos de pedras podem ser quase como um capacitor para espíritos se manifestarem e se comunicarem. E um exemplo disso é o Stanley, hotel em Estes Park, Colorado, e outros lugares também. Acredita-se que ele está sobre uma propriedade piezoelétrica, tipo onde há calcário e quartzo, e coisas assim. Dizem que algumas das experiências que as pessoas têm são realmente tipos residuais de instantâneos de sua época histórica de ouro. Voltando para uma perspectiva científica, os tipos elétricos de propriedades de certos pedras, cristais ou rochas que podem ajudar ao nos comunicarmos com energias, algo que eu adoraria aprender mais sobre isso, pois acho que há muito mais que ainda não descobrimos. Bem, claro que medalhas. Medalhas, com certeza. O que me vem à mente é o melhor amigo do meu filho Jonathan. Comprou o anel de noivado da esposa. Tipo, em uma daquelas mercados do Facebook, tipo mercado de bairro. Certo, certo. Ele conseguiu um ótimo negócio. E então, trouxe para mim, para limpar a energia do dono anterior, antes de dar para a namorada dele, que logo seria sua noiva. Foi incrível. Isso, sim. Nicole, quando eu segurei na minha mão, eu vi uma grande cena. Era como se eu estivesse assistindo a um mini-filme da noiva, a mulher que usou, o nome dela, o nome do marido, essas coisas. O que aconteceu? Por que ela estava vendendo o anel? Não foi por um bom motivo. Quero dizer, foi um bom motivo para ela vender. Mas ele tinha sido infiel e ela estava se divorciando dele. Havia muita raiva e traição. E então, o melhor amigo do Jonathan, que está por perto desde que ele era um garotinho, e essas coisas são normais para eles, claro, né? Então ele disse, eu preciso levar isso para a dona Julie e pedir para ela limpar a energia negativa, ou... Adoro essa palavra, wu-wu, certo? Mas aí está. É uma energia residual que sobra, e você sabe varas de adivinhação e radiestesia que uso como complemento a outras. Eu prefiro o cobre por causa desse aspecto do metal. E eu acredito que essas varas, ou se você usar pêndulos, eu também uso. Elas se sintonizam com a sua energia.
Tenho minhas varas há anos, então é interessante que ao trabalhar com outras, elas não são tão eficazes quanto as que eu uso. Por isso acho que elas se sintonizam com a sua energia. É tão fascinante. Eu adoro. É realmente fascinante. Tudo interligado, obviamente, e interessante. O cobre é mais duro que o ouro ou a prata? Porque ouro e prata são mais facilmente manipulados. Estou pensando em joias. Quanto maior o quilate, mais macio. Eu também ouvi isso. Em termos de propriedades condutoras, acho que o cobre é o segundo mais alto. Posso estar errada, mas essa é outra razão. As pessoas usam latão. Você pode fazer varas de adivinhação com galhos de madeira ou cabides de arame. Eu prefiro o cobre por suas propriedades condutoras. Quanto mais longas, mais sensíveis. Você provavelmente já ouviu isso também. Então, eu realmente não estou familiarizada com varinhas de adivinhação. Já vi pêndulos sendo usados, mas não, eu não conheço. Isso é fascinante. Como você se interessou por tudo que é paranormal? Ai, meu Deus. Ok, então essa é uma pergunta que eu tento resumir porque eu poderia falar sobre isso por 1 hora. Então, gosto de pensar que eu nasci nesse campo. Sei que isso soa bobo e parece meio esotérico, mas meu interesse, e eu tive um interesse genuíno, em comunicar com o outro lado desde pequena. Pequena. Sim, eu diria que com uns 3 ou 4 anos, voltando à minha infância, e sempre tive essa curiosidade sobre o que acontece conosco quando morremos, mas também tive experiências profundas que consigo lembrar, desde os 3 e 4 anos. E então eu era uma daquelas crianças, mesmo crescendo no ensino fundamental e médio, que pegava qualquer tipo de livro ou artigo sobre o paranormal e a vida após a morte. A experiência culminante para mim foi quando eu era estudante de graduação na Universidade do Arizona. Era meu último ano, e a mãe da minha mãe, Ellen Lopinto, faleceu. O interessante é que ela me ligou na noite anterior à sua morte. E lá estava eu em Tucson, Arizona, e ela em San Diego. Ela me perguntou e costumava se preocupar muito quando estava viva, e disse: "Você está bem?" Eu respondi: "Claro que estou, vovó. Estou ocupada com a escola e tudo mais." Eu me perguntava por que ela me perguntaria isso. Eu não pensei muito sobre isso. Agora eu sei, ou acho que sei, depois que ela faleceu, por que fez isso. Ela estava fazendo suas rondas com a família, garantindo que todos estivessem bem, porque acho que estava pronta para partir. Então, conversei com ela por 15 ou 20 minutos. Isso foi no dia 24 de outubro. E no dia seguinte, à tarde, recebo uma ligação da minha mãe, filha dela, claro. E eu soube pelo tom de voz da minha mãe que algo não estava certo. Eu disse: "Ok, mãe, o que está acontecendo?" Ela, com lágrimas nos olhos, disse: "Nicole, eu te amo muito. Quero que você saiba que eu te amo." Mas a vovó faleceu de madrugada. Eu era muito, muito próxima da minha avó. Então peguei o próximo voo de Tucson, fui para San Diego e passei alguns dias com a família. E quando voltei para Tucson, comecei a ter essas experiências estranhas no meu apartamento que não tinha antes do falecimento dela. No início, eu ignorei. Bem, estou em um apartamento. São meus vizinhos. É vibração. Nem pensei em algo paranormal. Começou com algumas maçanetas balançando sozinhas. Então, na noite seguinte, eu estava na cama e senti uma mão sem corpo acariciar meu rosto. Foi aí que eu liguei os pontos. Pensei: ok, será que é a Helen tentando se comunicar? Não pensei muito nisso. Alguns dias depois, eu estava, acho, no meu laptop, fazendo um trabalho ou algo assim, quando de repente, na minha visão periférica esquerda, quando olhei, lá estava minha avó, corpo inteiro. Parecia que tinha um holofote atrás dela. Então ela tinha um halo esbranquiçado. Usava um dos seus vestidos favoritos. Ela não disse nada. Tinha um leve sorriso no rosto. E então ela desapareceu. Toda a experiência parecia acontecer em câmera lenta, em cores. E parecia durar 1 ou 2 segundos. E isso é bastante tempo para esse tipo de encontro. E então ela desapareceu. E eu fiquei com essa sensação profunda de paz e amor depois. E foi aí
que eu conectei as outras experiências que estava tendo. E foi aí que tudo fez sentido. Então liguei para minha mãe e compartilhei o que aconteceu. Conversamos abertamente com Helen, deixando-a saber que a família está bem. Ela está livre para seguir em frente, ficar em paz, onde quer que seja. As experiências pararam, mas foi tão profundo, tão autêntico para mim. Isso me catapultou para fora do laboratório e me levou ao campo de pesquisa. E foi aí que comecei a pesquisar o paranormal. De forma séria. Dou crédito a ela por essa experiência. Ah, que presente ela te deu. Com certeza, sem dúvida. Você mencionou que você e sua mãe falaram com ela após sua morte. Então, você vem de uma família espiritual? Isso é algo que você já conhecia? E quando começou a falar sobre isso, foi aceito ou acharam que você estava louca? Sim, não. Na verdade, ambos os lados da minha família são muito abertos ao que eu faço. E eu fui batizada como católica e estudei em escola católica. Mas, mesmo assim, ambos os lados da minha família são muito abertos a isso. Minha avó era muito sensível. Ela dizia que nasceu com um véu sobre a cabeça. Minha mãe também é. E claro, isso passou para mim. Acho que tem algo do lado do meu pai. Então eu sempre fui muito intuitiva. Minha vida inteira, eu apenas. Para mim, mantenho um perfil discreto. É uma escolha pessoal. Mas uso isso, claro, no trabalho e na rotina. Um véu sobre a cabeça dela. Eram bebês cool? Tinham parte do saco amniótico na cabeça? Isso é algo. Essas crianças são. Dizem que esses bebês são intuitivos. Sim, minha mãe é engraçado, porque falei com ela sobre isso há cerca de um mês, e ela compartilhou isso comigo. Então, isso é um fato. Sim. Sim, isso é real. Ela sabia quando algo estava errado. Ligava e perguntava: o que aconteceu? E não havia como saber. Era extremamente intuitiva e muito boa nesse sentido. Gostaria de tê-la conhecido mais como adulta, porque, as conversas que teríamos se ela ainda estivesse viva. Mas ela se comunica comigo. Eu sinto quando ela está por perto. Ela visita de vez em quando, então é por isso. Você fala sobre sua mãe ou avó? Minha avó. Tá bom, sim, Ela sim. ainda está viva. Sim, minha mãe também está viva. Ela é enfermeira. Eu fui criada católica e acho que os católicos fazem um ótimo trabalho de nos preparar para a comunicação espiritual. E o interesse com os anjos da guarda, santos, o Espírito Santo e tudo isso. Eu acho que muitos médiuns e videntes nesse campo foram criados católicos. Diria que uma quantidade desproporcional de nós foi criada assim. Volto para essa base estabelecida em comparação com alguém que nunca ouviu falar disso. Eles começam do zero. Nós já fomos catapultados da plataforma e levados a acreditar nisso desde pequenos. Você está certa nisso porque conversei com muitas pessoas que têm esse passado católico, como adultas. Eu realmente não pratico uma religião, mas sou mais espiritual. Se alguma coisa, sou espiritualista. Mas, sim, batizada católica quando era jovem. Fui à escola católica. Então, sim, faz sentido. Isso te prepara um pouco para esse trabalho. É uma forma perspicaz de pensar sobre isso, com certeza. Sim. E, curiosamente, o Papa Francisco lançou uma bula papal. Não sei se você leu, em 2016. Você leu? Lembra do que eu falei? Eu li um artigo. Que seus pastores acolham médiuns e curandeiros, pois estão fazendo o trabalho do Espírito Santo. Minha paróquia e muitas igrejas de todas as denominações e sinagogas no país dão meu livro a cada família que planeja um funeral. Isso é ótimo. Sim, e fala sobre o que acontece enquanto estamos morrendo e como somos cercados por anjos e os espíritos de entes queridos falecidos, que é o que a oração em Paradisum trata. E eu sei que você, vindo de um fundo católico, funerais católicos, essa é uma oração dita em todos os funerais católicos que,
Os anjos e seus entes queridos te saudarão e te conduzirão ao paraíso. Acho isso fascinante. Então nos conte sobre a Sociedade de Pesquisa Paranormal de San Diego, claro. Você encontrou? Conte-nos sobre suas metodologias de pesquisa. E um pouco mais tarde quero falar sobre alguns casos que foram mais interessantes e que realmente ficaram na sua mente. Então, primeiro, fale sobre por que você fundou essa sociedade e fale sobre ela. E compartilhe suas metodologias de pesquisa. Então, absolutamente. Vou começar dizendo que trabalhei com diferentes equipes de pesquisa paranormal no sul da Califórnia, mas depois de ganhar experiência, eu tive o desejo de formar minha própria equipe, simplesmente porque eu tinha uma visão do que queria para ela. Assim, fundei a San Diego Paranormal Research Society em 2009. Nós nos concentramos principalmente em investigações paranormais e estudos de caso. Há uma pequena diferença. Uma investigação é mais ou menos, você tem uma noite para investigar uma propriedade e é isso. Um estudo de caso é onde, e isso é altamente benéfico, você pode passar uma certa quantidade de tempo lá, várias semanas, meses, e ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, nos concentramos nesses tipos de casos, principalmente no condado de San Diego. Vamos até LA e fora do estado, ou às vezes vou para fora do estado, porque sou coordenadora da Califórnia para a Ghost Research Society, em Chicago, Illinois. Então, a equipe nós não somos, e vou dizer isso, sem ofensa a quem tem caçadores de fantasmas no nome da equipe. Não é disso que estou falando. Estou mais falando sobre a mentalidade psicológica, os objetivos e intenções da equipe. Então, não somos caçadores de emoções, não estamos atrás de caçar os mortos propriamente ditos. Estamos interessados em pesquisar o desconhecido, como mencionei, olhando para áreas complementares, pesquisa histórica, genealogia e arqueologia. Mesmo conseguindo, em todas as entrevistas com testemunhas e assim por diante, analisando esses aspectos, quando fazemos nossa investigação ou estudo de caso. Então, também oferecemos aulas, vários tipos de aulas. Se você quiser aprender como, os caminhos para ser um investigador paranormal, temos cursos para isso. E claro, eu adoro apresentar e tenho várias este mês, na verdade. Eu tenho cerca de 14 ou 15 tópicos de apresentação que cobrem vários aspectos do campo paranormal. Você pode acessar meu site, authornicolestrickland.com, para vê-los. Somos uma equipe educacional e também saímos para investigar o desconhecido. Abordamos nosso trabalho com uma mentalidade metafísica e científica, o que proporciona uma visão mais holística do que pode estar acontecendo. Algumas equipes são estritamente intuitivas, e isso é bom. Algumas equipes aderem estritamente aos dados tangíveis e factuais, que conseguem obter apenas com uma metodologia científica, mas gostamos de combinar os dois. É muito divertido, e estou orgulhosa de sermos uma das principais equipes de San Diego. O que é? Trabalhamos duro para isso. Tem sido uma experiência de aprendizado e muito divertida. Tivemos muitos tipos de casos que se destacam. Você sempre pode aprender algo novo em um caso. Alguns históricos também. Não sei se há alguns específicos que você gostaria que eu falasse ou apenas compartilhar. O que considero ser o mais popular que fizemos ou o mais profundo? Depende de você. Vamos fazer isso mais tarde na nossa conversa, porque quero continuar no tópico de... Parece que há várias metodologias, organizações e grupos fazendo isso. Ah, sim, claro. São organizações sem fins lucrativos? Com fins lucrativos? Claro. Um grupo de pessoas então, a maioria que se das reúne equipes, para eu se acho, divertir? são mais sem fins lucrativos. Elas podem cobrar, digamos, se forem fazer uma Quem te apresentação. chama para ajudar? Mas
A maioria das equipes, eu diria 98% ou até mais, não Como cobra encontra os por casos? investigações. Simplesmente porque é uma visão coletiva geral que, por que cobrar por algo que não é necessariamente comprovado ou que não podemos afirmar de forma tangível? Então, a maioria das equipes não cobra. Conseguindo Elas mais podem assim? aceitar doações. Ou, como no meu caso, se forem a um evento e venderem livros, claro, vão cobrar por Sim. isso. Mas, falando estritamente sobre investigações, geralmente não cobramos. Às vezes, um curador de museu ou um proprietário pode dar uma pequena doação para gasolina, coisas assim. Mas somos muito rigorosos em nossas metodologias e abordagens. Então, novamente, há o caminho do caçador de fantasmas, tipo o buscador de emoções, e depois algo mais na linha de pesquisas acadêmicas. Sei que podemos tocar em metodologias mais tarde. O que você queria ouvir novamente, porque estou me desviando? Você mencionou algo. Quero ter certeza de que não vou. Esqueça isso, sobre as metodologias. E quero ouvir os estudos de caso mais tarde. Mas estou interessada em saber, vocês levam equipamentos eletrônicos para lá? Vocês pesquisam. Como se estivessem pesquisando algo médico. Vão no PubMed ou em algum lugar assim? Quero dizer, existe. Referência, site que é uma junção de várias pesquisas que você pode acessar? Existe cooperação entre grupos quando vocês descobrem algo? Estou interessada em saber quais são suas metodologias de pesquisa. Então, é meu desejo, assim como de muitos, ter um site geral, fundamental, que tenha muitas pesquisas compiladas de vários lugares. Infelizmente, isso não existe. É engraçado porque eu estava falando sobre isso em outro programa. Discutimos a ideia de ter algo assim, mas cada equipe é diferente. Algumas não gostam de colaborar. Estou vendo mais isso agora. Então colaboro com outros pesquisadores, desde que a intenção deles esteja alinhada com os objetivos da equipe, claro, e em termos de metodologia. Alguns são intuitivos e abordam isso como um canal psíquico. Outros estão mais interessados em usar vários tipos de dispositivos eletrônicos. Nós combinamos os dois e fazemos muitos experimentos de áudio. Então, experimentação do tipo fenômeno de voz eletrônica. A maioria das pessoas sabe disso, mas um EVP é uma voz que você não ouve no momento da gravação, que pode ser capturada em um dispositivo de gravação, seja no seu telefone ou em um gravador Zoom. E outras vezes você pode, durante uma sessão de áudio. Gostamos de tornar isso uma discussão, não uma entrevista. Então, quando fazemos isso, você pode ouvir o que chamamos de voz desencarnada ou fenômeno de voz audível. Isso é algo que ouvimos com nossos ouvidos nus e pode ser gravado. Com EVPs, não ouvimos ao vivo, só quando revisamos. Há uma metodologia próxima do trabalho com EVP, que é a comunicação instrumental trans, criada em 1971 pelo Dr. Ernst Ikovsky. É uma comunicação bidirecional, ao vivo entre nós, e a vida após a morte, com um ser espiritual com quem tentamos nos comunicar. Se pensa que essas ghost boxes, spirit boxes, escaneiam as bandas AM e FM de um rádio a uma taxa muito alta. Acredita-se que as energias podem usar a frequência eletrônica do dispositivo para formular palavras ou frases. O que procuramos nesse tipo de pesquisa são respostas ou palavras que se correlacionem com a história da propriedade. Elas se correlacionam com as perguntas que estamos fazendo, ou talvez com um proprietário que se juntou a nós em uma investigação e talvez digam o nome desse proprietário, não sei, mas pode ser. Qualquer coisa que seja. Precisa e fácil de ouvir, mas que tenha relevância para a propriedade que estamos investigando. E então, claro, a fotografia espiritual. Muitas pessoas usam câmeras de vigilância IR,
DVR para monitorar os cômodos ou configuram câmeras estáticas de espectro completo ou infravermelho. Acredita-se que fantasmas e espíritos são vistos no espectro próximo ao infravermelho. Então, é por isso que usamos esses dispositivos. E então, claro, vamos ver aqui. Existem objetos de gatilho. Muitas pessoas usam a teoria de Singapura, atraindo energias de um certo período, usando objetos de gatilho e vários tipos de dispositivos de gravação. Esqueci de mencionar. Além da Spirit Box ou Ghost Box, você pode usar seu telefone. Algumas pessoas usam apenas seus telefones e têm ótimas evidências. Ou você pode conseguir um gravador digital mais barato, ou optar pelos mais sofisticados, como Tascam e Zooms, ou usar analógico. Muitas pessoas evitam o analógico porque consome mais tempo, mas acredita-se que, com a fita magnética, as energias podem emulsionar suas vozes ou sons nessas fitas. Existem várias metodologias diferentes, e o que chamo de adjunto, que entra no metafísico. Usar certos cristais pode amplificar o espaço, ou agir como uma bateria metafísica para permitir que os espíritos se comuniquem, ou talvez usar varas de adivinhação, além de quem faz perguntas durante um segmento de áudio, você pode querer alguém usando varas de adivinhação. Você ficaria surpresa. Você pode obter confirmações. Pode captar algo dito e registrado em um gravador de áudio que coincide com o movimento das varas. Então, é a combinação de todos esses tipos de técnicas. Cada equipe é diferente, mas essas são algumas metodologias que empregamos. Certo, vamos destrinchar isso porque tenho várias perguntas e coisas que você acabou de dizer. Na verdade, tentei resumir por quê. Sim, porque acabo me desviando. Bom trabalho no resumo. Primeiro, o EVP é fenômeno de voz eletrônica, correto? Sim, fenômenos no plural. Sim, fenômenos EVP. O que você faz é ter um gravador tocando enquanto conversa com o espírito. Se você está na casa de alguém e eles dizem que alguém está mexendo nas luzes ou movendo coisas, você entra e pergunta: O que você faz? Ei, quem está mexendo nas luzes? Sabe de uma coisa? Tem um todo. Vamos pegar esse exemplo. Então, é melhor usar mais de um gravador, pelo menos 2 ou 3, porque pode haver uma situação em que, digamos, 1 ou 2 capturam algo e o outro não. Mas se estamos entrando em uma casa para investigar naquela noite, temos nosso formulário de permissão e termo de responsabilidade assinados. Temos a permissão da família para estar lá. Vamos nos preparar e tudo. E muitas equipes, incluindo a nossa, deixam um gravador ligado durante a preparação, porque você pode obter respostas nesse momento. Mas digamos que estamos prestes a começar uma sessão de EVP. Na minha opinião, não é só apertar o gravador e fazer perguntas. Geralmente, estabelecemos o tom e há uma declaração de abertura. É assim: Oi, aqui é a Nicole Strickland e a Alice Schreiber e o Eric. Estamos aqui em, diga o nome do lugar. Vamos tentar. Uma sessão de comunicação espiritual, EVP na sala de estar. Queremos que as energias saibam que viemos com respeito, como amigos. Vocês não precisam se comunicar conosco, mas encorajamos que o façam. Estamos aqui para aprender sobre vocês e a história e a narrativa deste local, blá, blá, blá. E também avisamos que diremos: se estiverem falando conosco e não respondemos, não pensem que estamos ignorando. Às vezes é difícil ouvir com nossos ouvidos nus, por isso temos esses dispositivos ou aparelhos espalhados. Se puderem ver, talvez, notem que tem uma luz vermelha ou verde, blá blá blá. E então estabelecemos o tom com isso. E então começamos nossas perguntas informando a hora, os nomes dos investigadores para identificar as vocalizações, o local e a localização onde estamos na propriedade. Se for uma sala de estar, diga isso. Se for uma cozinha, diga isso. E então, claro, a hora. E começamos a fazer perguntas. Geralmente gostamos de deixar uns bons 10 segundos, às vezes mais, entre cada pergunta, porque às vezes demora um pouco mais para as energias responderem. Então é um processo prolongado. Experiência. E então, claro, o que eu não mencionei antes é o monitoramento ambiental.
Então, as teorias sobre a frequência eletromagnética ou o espectro EM, acredita-se que fantasmas possam manipular esse espectro. Além disso, lugares com altas quantidades de EMF podem servir como uma boa base para atividade paranormal. Quedas de temperatura, até. Por isso temos sensores de temperatura ambiente, porque em muitas situações alguém pode sentir uma queda na temperatura rapidamente. E isso parece como se você tivesse entrado em um refrigerador ou freezer. Você sentirá um frio intenso por 1 ou 2 segundos e depois desaparece. Mas você ficaria surpresa. Talvez um EVP seja capturado exatamente nesse momento. Então, sempre que puder ter uma experiência pessoal, faça. É o que eu chamo de uma experiência objetiva, seja, digamos, você vê uma figura sombria, um fantasma, ou subjetiva. Você sente a emoção de talvez um espírito ou uma energia. Anote isso, registre isso. Tentamos que os investigadores mantenham as notas subjetivas, privadas até depois da investigação. E então compartilhamos, porque, claro, o poder da sugestão e o viés. Mas, se é algo que você vê, diga, nossa, acabei de ver uma aparição naquele canto. Você ficaria surpresa que a experiência pessoal deles coincide com um EVP, por exemplo. Isso são 2 peças de corroboração. Então, é todo um procedimento. Outros tipos de monitoramento ambiental também, como radiação. Podem haver perturbações nos íons, no ar ou na radiação. O monitoramento ambiental é importante, mas eu não usaria isso sozinho. Porque um pico aleatório de EMF realmente vai te dizer? Não muito. Mas se você juntar tudo e tentar olhar as metodologias que está usando e montar o quebra-cabeça, é isso que tentamos fazer. Eu tenho uma aluna que fez meu curso. Ela é formada no meu treinamento de atendente angelical e também trabalha com EVP. Curiosamente, Nicole, ela é diretora de coral em uma escola secundária. Ela é responsável pelo programa de música na escola. E sim, muito mesmo. Mas perdeu o filho aos 10 anos. Ai, meu Deus. Então, fala com ele através dos EVPs. E eu já ouvi. Ela já me mostrou algumas gravações e toda vez ela consegue, contata ele, ele diz, oi mamãe. Ai, meu Deus. É a coisa mais doce. Tínhamos uma moça que éramos todos muito próximos dos formandos. É meio que essa comunidade. E uma das nossas formandas faleceu de câncer no cérebro. Então, essa moça que faz o EVP disse a que faleceu. Antes de morrer, pediu agora. Avise-nos quando chegar ao céu. Ela respondeu, tudo bem. Então soubemos que ela partiu. Digamos que foi ao meio-dia de um domingo. Bem, por volta das 15h daquela tarde, a moça do EVP fez uma sessão com ela e disse, ei, você sabe, você chegou bem? Elas combinaram que ela avisaria que tinha chegado ao céu. E você pode ouvir claramente, Nicole, ela, com seu sotaque dizer, eu cheguei, estou aqui, é incrível. Seja o que ela disse, isso é incrível. Incrível, incrível. Sim. Então, vou te colocar em contato com a moça que faz EVPs, se quiser. Ai, meu Deus, com certeza. Ah, isso seria. Eu adoraria conhecê-la. Sim, ela é adulta. Outra coisa, eu tive Sônia Rinaldi no programa. Claro, sim. Sim, e ela está. Onde ela está? Brasil, eu acho. Acho que sim. E ela faz meio que vapor. Ela vai fazer isso. Lembra-me de um vaporizador. Então ela vai fazer vapor. Se você tem uma criança com congestão no peito, sabe? Usa o vaporizador de ar frio no quarto à noite. E ela projeta. Ou o espírito projeta sua imagem no vapor, no quarto. Então é quase como oclomancia ou vidência. Vidência com o espelho, algo assim. Mas sumiu. Não sei o que isso significa. Traduza para nós. Então, vidência com espelho negro ou oclomancia. Você pode fazer isso com uma tigela de água e olhar para a água ou um vidro e um espelho. Olhar para aquele espelho. É tudo sobre intenção.
colocar sua intenção de com quem quer falar. Quando você olha lá por tempo suficiente, pode começar a ver formações de certos espíritos, talvez suas expressões ou algo assim. Tentei algumas vezes, mas é uma forma disso. É o que me lembra. Então, interessante. No meu aniversário de 40 anos, várias amigas voaram de todo o país e passamos o fim de semana em Nova Orleans. Isso foi há 24 anos. Nos divertimos muito. Uma das coisas que fizemos foi visitar uma plantação supostamente assombrada. Chama-se Myrtles. Ah, sim, Myrtle. Eu ia te perguntar se era Myrtles. Ia perguntar. Era o Myrtles. Então, e isso foi. Eu tinha acabado de começar a aprender essas coisas místicas. Estava interessada nisso há anos porque não cresci com isso. Aprendi a fazer tudo isso e ensino às pessoas. E então, estávamos lá. E eu não sentia nada. Ninguém estava vendo nada. Eram tipo 9 das minhas melhores amigas de todo o país e eu nos divertindo muito. A história era que havia, como em muitas casas antebellum, um enorme espelho vertical. Na entrada, porque as mulheres queriam ter certeza de que seus vestidos eram longos o suficiente e seus tornozelos não apareciam, pois isso era muito ousado e tabu. Sim, era, sabe, na sociedade gentrificada. Mas a história era que tinham que substituir o espelho porque marcas de mãos de crianças apareciam. Nenhuma de nós viu as marcas, mas uma amiga tirou uma foto com sua câmera porque isso foi antes dos celulares. Ela tirou uma foto com sua câmera. Quando revelou as fotos, havia marcas de mãos de crianças por todo o espelho. O que aconteceu com isso? Isso, você sabe o que quero dizer? Aqui vai minha mente analítica, crítica. É possível que houvesse marcas de mãos, porque são os olhos das nossas mãos, certo? Que deixam marcas no espelho, certo? Então, é possível que no ângulo em que vocês olharam para o espelho, não tenham visto fisicamente essas marcas de mãos, mas a câmera as captou, especialmente se houve um flash. Não sei se a foto foi tirada diretamente com ou sem flash. Houve um flash? Não me lembro. Provavelmente não. Sim, provavelmente. Certo. Então pode ser. Ou pode ser uma situação onde pode ser paranormal. Então, por que disseram que precisavam trocar o espelho por causa dessas marcas de mãos? Eu já ouvi uma história antes. Também ouvi que havia um espírito feminino que disseram aparecer lá. Talvez eu esteja confundindo com outro lugar, mas já ouvi sobre as marcas de mãos. Ah, isso é. Oh, meu Deus, isso é tão fascinante. Foi muito divertido. E então, a outra pergunta que tenho é: existem institutos de pesquisa aqui na América ou no exterior? Porque sei que na Europa, especialmente, e tenho certeza que na Ásia também. Só não estou tão familiarizada com isso, mas sei que há um grupo chamado London Science Society, que é super antigo. Muito, muito antigo, extremamente antigo. Existe um departamento de estudo em uma instituição acadêmica como a Universidade da Virgínia? Tenho passado. O quê? Eles têm o departamento de experiência de quase morte. 10. Existe um departamento em uma instituição acadêmica, em qualquer lugar do mundo, que você conheça, que estude isso. E existe um diploma que se pode obter nisso? O que faz? Obtém um diploma em paranormalidade. Certo. Eu sei, certo. Boa pergunta. Então, a Universidade de Edimburgo é provavelmente, não posso dizer a melhor, mas é totalmente credenciada em termos de pesquisa científica. Então, Edimburgo. Mas também há outras instituições no EUROA que são credenciadas, onde você pode obter um diploma em parapsicologia com certas concentrações. Você pode obter ciência paranormal, PSI, ciência psi, várias classificações e concentrações. Estou pensando seriamente em seguir um doutorado em parapsicologia, só para meu próprio conhecimento e para adquirir mais conhecimento. Mas Universidade da Virgínia, Universidade do Arizona costumavam ter mais de um programa. Sim, eles têm. Era chamado de Projeto Sofia. Não sei se estão realmente trabalhando nisso agora. Mas, vejamos, o Instituto Rhine, por exemplo,
é bem conhecido. A sociedade é da Universidade Duke, acredito. Então, foi Louisa e Ryan e o marido dela que, acredito, começaram muito interessados em fenômenos psicológicos. Então, ESP, telepatia, canalização psíquica. Vamos ver, o que mais? A Society for Psychical Research foi formada em Londres, em 1882, como uma forma de tentar desmentir algumas fraudes do movimento espiritualista. E então, foi a primeira organização a oferecer uma estrutura científica para estudar o paranormal. E ainda está ativa, com vários artigos online, e está muito ativa ainda. Mas sim, a Europa está muito interessada nisso. Realmente interessada. E até mesmo a costa leste é um pouco, não sei porque não moro lá, mas ouvi diferenças. A costa leste é mais conservadora que a oeste em relação ao paranormal. Mas não sei, vejo isso mudando porque muitas pessoas estão mais dispostas a compartilhar suas experiências e a se interessar por esse fenômeno. Quero dizer, está tão presente em nossa sociedade. Então, sim, vamos falar sobre isso por um minuto. Acho que isso existe desde sempre. Está por toda a Bíblia, você sabe. Anjos e visitas espirituais e, certamente, Rei Lear e Dickens. A história mais conhecida. É um conto de Natal com os fantasmas do Natal. Passado, presente e futuro que todos vemos na época de Natal. E ao longo dos tempos. Acredito que isso existe desde sempre. Ah, com certeza. As pessoas aceitavam como uma parte natural da vida. E então foi apenas nos últimos 100 anos, talvez 150, que as pessoas começaram a dizer: "Ah, você tem que me provar isso." Nos tornamos mais baseados em provas. Você concorda? Eu concordo com isso, sim. E isso é, na verdade, um dos aspectos que mencionei. Sempre que faço uma aula ou apresentação, eu digo, olha, meu objetivo pessoal não é provar, porque eu já sei que a vida após a morte existe. Eu já sei que outras energias e seres estão por aí. É só que minha intenção não é provar isso para você. Meu objetivo, acho, é oferecer os resultados ou a pesquisa que eu encontrar e deixar você decidir. Então é apenas buscar o desconhecido e a verdade de tudo isso e tentar entender o como e o porquê. Mas, novamente, somos mortais? Este é um pensamento fora da caixa. Nós, mortais, devemos saber as complexidades que ocorrem quando nossos corpos param de funcionar e a alma evolui. Devemos saber isso como mortais? Ou é só concedido quando chega a nossa vez? Eu não sei. Acho que de muitas maneiras nos são dados vislumbres do que acontecerá conosco, como, por exemplo, EQMs. Pessoas compartilhando características dessas EQMs de várias idades, culturas e etnias. Então, não sei. Acho que há muitos aspectos elusivos nisso e talvez um dia descubramos, mas acho que estamos a caminho de algo bom e algo realmente atraente. Não sei o que você pensa sobre isso, mas... Bem, minha crença é que eu concordo com você. Não devemos saber. Devemos ter a experiência humana em primeiro lugar, mas também esses pequenos fragmentos de informação que recebemos do espírito, eu acredito, são para nos ajudar a não temer a vida após a morte, não temer a morte. Essa é a minha missão. Um papa morto apareceu e disse: "Você deve ensinar ao mundo o que acontece quando alguém morre." E eu disse: "Não vou fazer isso." Por quê? Sim, apenas continue. Clemente VI, que foi papa na peste negra, quando 2/3 da Europa morreram. Nunca ouvi falar de um papa Clemente, muito menos. Sabia que havia, mais do que isso. Havia 6 deles ou mais. Então, eu acredito que é por isso que essa informação surge para nos ajudar, porque o que o Papa Clemente me comunica, seu espírito, ele é meu guia espiritual, e as pessoas têm medo de morrer na vida após a morte porque isso foi tão deturpado. Com certeza. Ah, isso. Nossa, bem dito. Por milênios, sobre religiões e culturas que usavam.
o medo para controlar as massas. Você precisa fazer o que eu digo, ou vai queimar em um poço de fogo por toda a eternidade. Sabe, isso continua e continua. Faz isso. Eu acho que sim. Vá em frente, desculpe. Bem, eu acho que é por isso que recebemos fragmentos e quando trabalho com um cliente e falamos com um ente querido falecido, eles nos dão informações sobre certas coisas e isso lhes dá paz e os faz saber que meu pai realmente ainda está ao meu redor, prestando atenção ao que acontece comigo. Mesmo que eu não possa vê-lo ou tocá-lo, ainda posso me comunicar com ele. Meu objetivo é ensiná-los a se comunicar com seus entes queridos falecidos por conta própria, sem precisar de um médium ou vidente. Exatamente. Todos têm essa capacidade. Acredito que todos nascem com ela. É apenas uma questão de desenvolvê-la e aprimorá-la. Absolutamente. E eu evoluí como uma para. Embora ainda esteja muito interessada em pesquisa paranormal, diria que nos últimos anos, realmente, mais ou menos me dedicando ao estudo da vida após a morte e me aprofundando na comunicação com espíritos e na consciência humana. 10. É fascinante. Para mim agora, ao contrário de quando comecei, eu estava tão interessada em eu quero um EVP, eu quero uma foto de fantasma. Isso ainda é interessante. Não me entenda mal. Mas o que é mais importante para mim é o vínculo que posso criar com as energias que encontro e como isso pode ajudar as famílias enlutadas a se curarem da perda. Tornou-se uma missão pessoal estudar tudo isso porque é gratificante. Quando um ente querido em luto pode ter essa conexão com alguém querido que já se foi. Então, você acertou em cheio. Eu consegui. Certo, você conseguiu. Estou com um grupo Helping Parents Heal. Ah, fantástico. É exatamente como parece. São pessoas que perderam um filho, seja ele um bebê, ou um adolescente, ou uma pessoa de 90 anos que perdeu seu filho de 70 anos. Um filho ainda é um filho. E a coisa número 1 que conforta esses familiares é poder se comunicar com seu ente querido falecido. E isso traz tanta paz e conforto. E é disso que eu também me ocupo. Isso é, quando sabemos que estamos cercados por anjos e os espíritos de entes queridos e animais de estimação falecidos. Durante a transição, o que pesquisas universitárias confirmam. 90% das pessoas no fim da vida veem os espíritos de seus entes queridos e animais em sonhos ou visões. Isso é alto. Isso é extremamente alto. E você conversa com qualquer cuidador de hospício, ou qualquer cuidador crítico, ou alguém que trabalhou no departamento de emergência, a maioria dessas pessoas, junto com membros da família, dirão: sim, minha mãe, no fim da vida, estava conversando com a avó dela, que já estava morta há 80 anos. E antes pensávamos: bem, a vovó está apenas alucinando. Não há nada de alucinógeno no comportamento da vovó. Ela tem um pé no mundo espiritual e um pé neste mundo, e é capaz de se comunicar. Exatamente. E isso dói. Desculpe, eu te interrompi. Desculpe por isso. O conceito de alucinações de sonhos, sabe, com entes queridos tão próximos da morte física, eu diria que eles conseguem estar mais conectados com o outro lado. E é como, será que é realmente uma alucinação? Para mim é apenas natural. Então, aparentemente é uma classificação no Manual Diagnóstico Psiquiátrico DSM-5. Agora, entendeu? Interessante. Vamos voltar um pouco para falar sobre espíritos e fantasmas. Você tem uma definição do que é um espírito e um fantasma? São a mesma coisa? Eles diferem, na sua opinião? Quero ouvir seus pensamentos sobre isso. Eu entendo e é fácil, até para pesquisadores veteranos como eu. Uso fantasma e espírito de forma intercambiável, mas na minha opinião, assim como na de outros e de meus colegas, há uma diferença entre os dois. Um fantasma, também conhecido como preso à terra, é, claro,
a energia inteligente de alguém que já viveu. Mas talvez essa entidade presa à Terra não consiga progredir nos níveis de espiritualidade tão facilmente quanto um espírito. Talvez estejam aqui por escolha ou involuntariamente, atraídos por um objeto antigo. Talvez haja assuntos inacabados. Eles faleceram recentemente e a família sofre tanto que os chama de volta. Então ainda há um laço com este plano mortal, enquanto um espírito, semelhante a um fantasma, pode ser inteligente, se comunicar, mas é alguém que avançou na espiritualidade. Talvez a alma tenha progredido mais do que a de um preso à terra. Então apenas mais avançado, eu diria, no mundo espiritual. Essa é minha definição. E corrobora outras, elas apenas. Talvez possa ser explicado de outra forma, mas é isso que pensamos sobre os dois. Você acha que um fantasma e um espírito têm frequências ou vibrações diferentes? Eles parecem distintos quando capturados em filme? Você nota uma diferença entre eles? Excelente pergunta. Para mim, nas minhas experiências pessoais, é mais a frequência emocional. Você pode sentir, digamos, um espírito preso à terra, alguém que morreu tragicamente de forma violenta, talvez por suicídio ou um acidente de carro. E você, como empata ou clairsentiente, consegue sentir aquela emoção ansiosa ao redor disso, essa pessoa, com o espírito mais elevado, evoluído, há uma sensação mais calma, mais amorosa, pacífica, sobre eles. Então é menos um vínculo com o mundo mortal, se isso faz sentido. Em termos de áudio ou... eu não posso realmente dizer que eu, só pelo áudio ou por uma fotografia que, sim, isso é um espírito, mas é tudo combinado. Digamos que capturamos uma foto de alguém e sentimos que é a pessoa com quem estávamos nos comunicando, com base no que nossa intuição nos diz e com base naquele senso emocional em torno daquela entidade. Ok, talvez aquela foto seja de um espírito, mas para mim é mais sobre o que sinto, ao me comunicar e aprender sobre aquela energia. Geralmente, para mim, é dizer que essa entidade tem mais ligação com o plano mortal, enquanto essa energia aqui parece muito, muito avançada. É quase difícil de explicar. É realmente. A falecida Sylvia Browne, que era... Meu Deus, acho que você a chamaria de médium. Não sei. Ela escreveu um monte de livros. E ela dizia que podia diferenciar porque fantasmas não tocavam o chão, seus pés, eles ficavam elevados, tipo 2 ou 3 pés do chão. Eu já ouvi isso também. Que eu não acho que seja o caso. Aqui está a minha diferença entre espíritos. E eu ia te perguntar. Sim, o que percebo é que trabalhei com milhares de pessoas no fim de suas vidas e seus familiares, ou fiz replays instantâneos como em um jogo de futebol, sabe? Eles fazem um replay do touchdown. E o que vi, Nicole, é que todos vão para o céu. O filme Todos os Cães Vão para o Céu. Bem, todas as pessoas também. Mesma coisa. Concordo. Todo mundo vai para o céu. E alguns espíritos querem experimentar como é ser não físico e passar por experiências físicas sem o corpo. Então estão no céu e pensam, acho que vou voltar, por um tempinho. Muitas escolas de pensamento dizem que a maior parte do nosso espírito fica no céu, e um fractal dele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, que é o que eu experimento, quando a vovó diz, sim, estou com todos os meus 85 milhões de netos e amigos ao mesmo tempo. Isso é difícil para nós entendermos, da nossa perspectiva humana. Voltando ao seu ponto anterior, não acho que devamos ver isso. Eu também não. Mas sabe de uma coisa? Isso é tão verdade, é quase, eu esqueci de dizer, a escolha do livre-arbítrio, onde eles podem ir e evoluir, mas ainda assim voltar aqui, enquanto os terráqueos não podem. Talvez possam,
mas estamos pensando que não. Na minha experiência, ninguém está preso à Terra. Nenhum espírito está preso à Terra. Tudo depende do que aquele espírito quer explorar e vivenciar, seja conectado a um corpo ou apenas no não físico. Eu trabalhei com fantasmas ao longo dos anos, que parecem estar procurando por alguém. Uma das minhas histórias favoritas é sobre Nicole, uma das minhas melhores amigas que já faleceu. Infelizmente, ela faleceu há alguns anos. Ela disse que estava sentada na sala de estar uma noite e havia um espírito maligno entrando pela porta da frente, uma porta de madeira grossa. Ela se levantou e havia um porta-guarda-chuvas ao lado da porta. Um dos tacos de golfe do filho estava lá. Ela disse que pegou o taco de golfe e ia acertar o espírito, dizendo: "Você não é bem-vindo aqui. Saia daqui." E então eu estou fazendo uma repetição instantânea. Isso foi antes de eu conhecê-la, então estou fazendo uma repetição instantânea, claro. Eu disse que consegui o nome da pessoa, mas o rosto estava distorcido, porque estava passando por essa densa porta de madeira. Isso me lembrou dos filmes quando ladrões de banco usavam meia calça no rosto para distorcer a imagem. Então, isso foi o número 1. Mas número 2, ao conversar com aquele espírito, descobrimos que a filha da minha amiga era o espírito reencarnado da filha desse cara. Ele me contou onde morava, quando viveu, qual era o nome da filha e estava procurando por ela, vindo visitar. O espírito da filha, que agora reencarnou como o espírito da minha amiga. Resumindo, minha namorada, que era uma pesquisadora dedicada, conseguiu todas essas informações corroboradas em documentos de censo e genealogia. Parece que você está fazendo isso também, mas acho que é um ótimo exemplo de nós os reunimos e ele seguiu para a luz. Às vezes vejo fantasmas que vão para essa grande parede de plasma branco-amarelada e é assim que o céu parece. Mas, às vezes, os espíritos dos entes queridos vêm buscá-los. Às vezes conseguimos as informações que eles procuram, entregamos a eles, e isso os satisfaz. É fascinante. É mesmo. Todos fizeram a transição para o céu e, na minha experiência, voltam para explorar e vivenciar coisas de forma não física, no plano terrestre ou no plano da Terra. Sim, esse é um ponto muito bom. E isso realmente me leva a isso. Eu não sou uma grande crente em classificar energias. Fazemos isso por causa da pesquisa, mas estou quase com você. Não tenho tanta certeza realmente. Existe algo como um preso à terra? Sério? Isso é algo que eu tenho ponderado ao longo dos anos e você sabe, para fins de classificação, ok, aqui está um fantasma, aqui está um preso à terra, aqui está um espírito. O exemplo que você deu com sua amiga, acreditando que tinha algo maligno, mas descobrindo que era o oposto, isso acontece o tempo todo. Você sabe onde as pessoas talvez tenham medo do desconhecido, talvez tenham um arranhão e associem isso a má intenção, intenção maliciosa. Mas essa pode não ser a intenção do espírito ou entidade, como demonstrado neste exemplo. E assim, é um bom exemplo que mostra que podemos estar muito errados em nossas percepções e, na realidade, o que pensamos ser negativo não é. Isso me lembrou de que não é. Todos os espíritos são puro amor. Essa ideia de espírito é criada por religiões e culturas para controlar as massas. E você não. É um grande desculpe, mas é um enorme espinho no meu lado todo santo dia. Vemos isso com Hollywood, vemos isso com o entretenimento, explorando o reino espiritual, capitalizando no medo. O medo vende. E tudo isso, o que você faz é enganar muitas pessoas. E então pessoas como eu, você e outros entram, e isso realmente me entristece. Sim. Bem, estou me perguntando se essa coisa de espírito terrestre é o purgatório, sabe de onde veio isso? Era uma explicação do que acontece com alguém no purgatório. E então, nós tínhamos. Costumávamos ter o limbo. Lembra?
Limbo? Sim. Eles meio que pararam de falar sobre purgatório e limbo. Simplesmente desapareceram magicamente. E eu também vou usar, algumas vezes. Mas é estranho como isso. Nem estou me concentrando em usar essa palavra. Ela simplesmente sai... O que é interessante. Bem, me ensinaram que os bebês que não eram batizados iam para o limbo. Sério? Mesmo? Isso não faz sentido. Nada disso. Curiosamente, eu estava conversando com uma amiga esta manhã e disse a ela o quanto estava animada para falar com você hoje. E estávamos falando sobre maldições e tudo isso. Ela contou que no primeiro dia da faculdade de medicina, falaram sobre medicina voodoo e eu disse, você está brincando. Ela respondeu que não. Estava na faculdade nos anos 50, quando havia poucas mulheres na medicina. Então, ela disse que falaram sobre como a crença e o medo das religiões e culturas influenciavam isso. Esse medo entrava na medicina voodoo, onde se alguém colocasse uma maldição em você e você acreditasse que ia morrer, as pessoas realmente morriam. Ou seguravam um osso sobre você, ou algo assim. E eu acho que isso entra no poder da nossa mente. Exatamente isso. E também o efeito placebo. Quando novos medicamentos são testados, eles têm uma resposta melhor com alguém recebendo um comprimido de açúcar. Acredito que 52% das pessoas que receberam o placebo acreditam que foram ajudadas. E é sempre mais eficaz do que o medicamento em estudo. Ah, sim. O que você diz sobre o poder da mente? Ah, com certeza. E também todo o conceito de tulpas. O que é uma tulpa? Então sabe, eu acho que deveria. E de novo, eu não sou muito de classificações, mas precisamos falar mais sobre isso. É uma palavra tibetana que significa emanação ou manifestação, descrita no romance de James Hilton, Horizonte Perdido. O paraíso fictício de Shangri-La é o conceito de que, quando damos aos nossos pensamentos poder, eles podem gerar sua própria forma de vida. E então, talvez, pessoas que, sem ofensa às que acreditam em demônios, sem ofensa alguma, mas com o entretenimento e a mídia de massa fazendo parecer que fantasmas e espíritos, todos no além, são maus e maliciosos. As pessoas podem começar a acreditar nisso, criando essa forma de vida tulpificada, por assim dizer. Isso não é verdade. Acho que isso é algo que precisamos considerar, porque estou com você. Estou com você. Não acredito que o mundo espiritual, no além, seja maligno. Para mim, é o oposto. É amoroso. Então, estou com você. Estou com você. É puro amor. E eu vou ter pessoas dizendo bem, eu não quero minha mãe ao meu redor. O espírito dela, quando eu estiver morrendo, ela era a mãe infernal. Não quero nada a ver com ela. E eu direi bem, essa personalidade, esses traços ficam com o corpo. Quando alguém morre e o espírito é puro amor e perguntam sobre alguém que foi um serial killer ou algo assim, eu direi que essa foi a experiência humana deles. O espírito deles era puro amor. Eu entendo. Como isso funciona? Não todas as nuances, mas me disseram isso muitas vezes sobre o espírito. É para onde eu vou, Nicole? E talvez você também, enquanto eu vou. É viável? Eu digo, ok, sim, talvez seja. Talvez eu descubra quando voltar, ir para o céu. E então vou ter 1 milhão de perguntas, certo? Como isso funciona? Como funciona? Ah, eu sei que estarei lá, certo, com você e minhas perguntas. Me disseram, por espíritos ilimitados, você nem precisa perguntar. Você simplesmente sabe de tudo isso, quando chega lá. Vamos voltar para entretenimento e literatura, e TV, e todo esse tipo de coisa. O que você pensa sobre isso? E há algum programa ou filme que retrata com precisão? Boa pergunta. O que você sentiu? Boa pergunta. Então vou começar com isso. Conheço muitas pessoas que participam de programas
e elas são maravilhosas. Não me entenda mal. Falo apenas do programa em si e do que retrata. E então, eu já estive na TV, participei de programas nacionais e locais, mas só farei aqueles onde eu possa autenticamente me apresentar nas minhas visões sobre o paranormal. Esses são os que escolho fazer. Recusei outros, mas sinto que, enquanto o sensacionalismo e Hollywood estiverem unindo forças para fazer esses programas, eles não estão retratando 100% a vida após a morte e outros seres de forma correta ou autêntica. Isso está criando uma vibe de que o paranormal, a vida após a morte e outras classificações como criptozoologia e ufologia estão sendo barateados e explorados como um grande parque de diversões e circo. Isso não me cai bem, e eu entendo que entretenimento é ótimo, mas é realmente ótimo às custas de outra pessoa? Você está lidando com a avó de alguém, avó falecida, ou avô, mãe ou pai. Esse é o problema que tenho com isso. Mas adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso também. Acho que há alguns programas que se destacam para mim. O Caminho para o Céu, por exemplo, é um bom e honesto exemplo de alguém preso à terra ou que volta como um anjo, talvez não preso à terra. Não sei por que disse isso. Ele volta como um anjo, ajuda as pessoas. Então, boa intenção. Essa intenção sincera, o Ghost Whisper, eu acho, está perto disso. Ah, meu Deus. Há outros tocados por anjos. Há outros e até alguns modernos. Mas esse é meu problema com a televisão e os filmes. Misturar horror com o paranormal e com a vida após a morte. Acho que esses são gêneros que não deveriam ser misturados. Mas, novamente, o medo vende. E é isso que as pessoas querem. E é triste. Bem, como as notícias se sangra, sai. Quero dizer, você pode ter. Você pode ter. Eu tive um convidado, John Davis, recentemente, no programa. E ele disse que o caminho que ele dirige para o trabalho, pode haver 1000 carros na estrada nessas 20 milhas que ele dirige, ou algo assim. Ele diz que há um acidente grave. Eles vão reportar isso nas notícias, mas não vão falar sobre os outros 999 carros que foram bem e todo mundo chegou no horário. Então, achei que foi um ótimo exemplo. Eu conheço o John Davis. Ele teve uma EQM profunda, acredito. É o mesmo que você teve no programa. Ah, talvez. Ele acredita que foi um apóstolo com Jesus em uma vida passada e que era João, o amado. E ele fala sobre isso. Mas alguns dos meus programas favoritos, e eu não assisto a terror porque sou muito visual. Lembro dessas fotos. Não quero isso na cabeça. Ah, eu sei. Eu amava A Feiticeira. Ah, que engraçado. Quando eu era criança, era meu programa favorito. E como toda criança, eu só queria crescer e ser como a Samantha Stevens. Eu posso fazer tudo o que ela fazia. Número 1. Número 2. Tim, meu marido e eu acabamos de ser apresentados à Boa Bruxa, que acho que passava em um dos canais e agora está na Netflix, e é muito bom. Ela é intuitiva e uma curandeira, e está trabalhando com seu vizinho, que é parece que ele é um cirurgião de trauma. Ele e ela estão discutindo, mas ele não acredita nessas coisas místicas, mas ela acaba sempre tendo razão, então ele está começando a se interessar. Sim, eu tenho uma gravação nesse dia. Eu tenho que assistir. Ouvi boas críticas. Havia um programa tipo CSI. Não era CSI nem Lei e Ordem. Era um diferente onde a detetive era intuitiva e no final via o espírito de alguém que foi assassinado. Esqueci o nome. Mas era muito bom. E te dava isso. Tinha aquele toque humanístico. No final, onde ela se conectava com o falecido e ele conseguia fazer as pazes e então. Continue. Esqueci o nome. Acho que passava no canal Bio ou algo assim. Sim.
Pode estar na Netflix. E qual é aquele com Bruce Willis? Sexto Sentido. O sexto. E então, Um Anjo em Minha Vida foi ótimo. E depois, o clássico que todos veem no Natal é A Felicidade Não Se Compra. Claro. Sim. Sabe, esse é um dos melhores que existem em filmes. Certo. Vamos adoro. falar sobre isso. Você fala sobre isso. Algumas cidades parecem ser mais assombradas que outras. E eu ouvi você mencionar Nova York e também Savannah. Fale-nos sobre isso. Por que diz isso? Eu penso em Charleston. Charleston também. Quero dizer, há muitos outros. Até San Diego. Aqui é minha cidade. Aqui em San Diego há tantas, várias explicações ou possíveis explicações históricas. Os laços históricos, sabe, todas as camadas da história. E o que aconteceu lá? A quantidade de pessoas que residem em um local, como por exemplo, San Diego, com suas diferentes camadas históricas, o período dos nativos americanos, o período mexicano, o período espanhol, sabe? Até mesmo. Esta é uma cidade militar, então tivemos trabalho feito na, sabe, Segunda Guerra Mundial e Guerra Civil e tudo isso. Ou Primeira Guerra, desculpe, não isso, Primeira e Segunda Guerra. Então, olhando para as camadas históricas, de novo, mais. Influências são, certo? A água, você sabe, a água é um condutor natural de eletricidade. Então, lugares perto de muita água, até trilhos de trem. O tipo de EMF como em Nova York, quero dizer, você tem tudo. Pense em toda a eletricidade naquele lugar, toda confinada a uma área tão pequena. Linhas-lei, até no sul da Califórnia, há muitas linhas-lei. Então, pontos de geografia. O que é uma linha-lei? Sim, então explique o que é uma linha-lei em termos simples, sem trocadilhos, certo? São pontos de interesse geográfico que formam mapas. Então, do ponto A ao B, tanto A quanto B são significativos, historicamente ou até espiritualmente. Você traça uma linha entre esses dois e depois linhas para outros pontos. Assim, são pontos de interesse geográfico que dizem ajudar na manifestação espiritual ou fornecer a base para atividades paranormais. Se você olhar um mapa de linhas-lei, verá no sul da Califórnia. Há inúmeras linhas-lei passando por San Diego. Acho que até Nova York tem muitas também. Mas Savannah, com a história de Savannah, Geórgia, eu amo Savannah e preciso ir a Charleston. Quando estive lá, não consegui ir e preciso ir. Então, da próxima vez que eu for, irei. Mas só toda a história lá. Acho que é só Charleston. Nós íamos lá muito quando as crianças eram pequenas e encontrávamos minha família de Ohio. Eles têm passeios de fantasmas lá. Isso foi há 20 anos, até mais. Eles davam para as crianças um aparelhinho que parecia um controle remoto de TV. E diziam: se detectarmos atividade paranormal, o alarme vai disparar. E esses meninos ficavam tão animados. Olhavam para mim e perguntavam: você está vendo algo? Você está sentindo algo? Eu dizia: sim. Tem um cruzamento com 4 igrejas nas esquinas. E claro, todas têm cemitérios antigos e coisas assim, então sempre penso em Charleston. Com toda essa coisa paranormal. Com certeza. E então, bem aqui em Birmingham, há um parque estadual chamado Old Cahalba, que foi a capital original do estado. As fundações das casas e prédios ainda estão lá. Acho que são cerca de 300 acres. Gosto de ir lá na primavera porque os bulbos plantados. Isso é antes da Guerra Civil. As lâmpadas que foram plantadas ainda brotam na primavera, ao redor das fundações, de onde as casas estavam. E tudo isso de todos aqueles anos atrás. Mas esse lugar é considerado um dos mais assombrados do país. Eu adoraria visitá-lo um dia só para ver. Venha me ver e eu te levo lá. Meu Deus. Isso seria divertido, ver o que estava acontecendo. Eu acho o sul muito bonito. Sim, é muito, muito bonito. E eu tenho família de lá. Minha avó paterna era de lá. Atlanta, Geórgia. Então tenho um pouco de sulista na família.
And then Yeah, Italy. Sou uma Yankee. Pediram para eu fazer o recheio Yankee no dia de ação de graças. Todo mundo faz recheio de pão de milho aqui embaixo. E eu faço, sabe? Com migalhas de pão e temperos e tal. Adoro. Você pode fazer um pouco do recheio Yankee? Parece ótimo. Sim. Foi engraçado. Mais algumas perguntas posso te falar. Eu também. Você fala sobre a importância de respeitar os entes queridos que partiram. Comente sobre isso. Basicamente está nessa frase. Eu acho que, mesmo quando você está em uma investigação ou estudo de caso, você consegue mais com essa regra de ouro. O aspecto da regra de ouro, o que você dá, recebe de volta. Mas é só que eu não faço isso porque sei que vai trazer melhores resultados. Faço isso de coração. Eu quero respeitar e reverenciar essas energias. Como você disse antes, alguém pode ter sido uma pessoa má na vida, talvez um assassino. Eles não são assim agora. E é exatamente o que você disse. Precisamos fazer mais. Mas, enquanto tivermos essas células de medo hollywoodianas, isso complica tudo, porque as pessoas agora são as que, estou me desviando, mas as pessoas que realmente querem se comunicar com os falecidos de forma autêntica, querem saber o que acontece quando a alma deixa o corpo na morte e tudo mais. É um ponto de vista psicológico diferente de quem assiste a um filme de terror e quer investigar porque acabou de ver o filme, e aí o respeito vai por água abaixo. Então é algo vitalmente importante. Mas para mim, é só que eu não poderia fazer de outra forma. Você pode compartilhar conosco um estudo de caso ou uma experiência pessoal que foi realmente profunda para você? Talvez tenha conseguido obter informações para corroborar o que sentia e pensava, e depois validar isso com documentos ou pesquisa. Sim. Um que nos vem à mente é o Rancho Buena Vista Adobe. Então, se você está em San Diego, se conhece o norte do condado, fica em Vista. Vista está, claro, entre Oceanside a oeste e São Marcos a leste, mais ou menos. E estamos pesquisando o Adobe desde cerca de 2011. Temos sido os anfitriões dos espíritos, das visitas ao Adobe, ainda em pausa por causa da pandemia. Preciso falar com eles. Mas muitos anos lá, passamos apenas fazendo privadas. Tem sido um grande estudo de caso para nós, mas também fazemos as visitas e pegamos algumas evidências paranormais. Há uma teoria de que, quando a eletricidade foi instalada nas paredes de Adobe nos anos 30, ou, na verdade, avançando aqui, voltando antes da eletricidade. Mas há rumores de que alguém colocou restos de uma pessoa nas paredes de Adobe. E assim foi descoberto quando o eletricista instalou a eletricidade, acredito que no final dos anos 20, início dos 30, encontraram restos esqueléticos de um homem que dizem ser Juan González. Então Ali e eu, co-apresentadora das visitas e co-diretora da equipe, trabalhamos juntas no Adobe muitas vezes. Fomos à biblioteca Huntington em San Marino, Califórnia. É linda. Se você não foi, por favor, vá. Mas ela tem vários tipos de pesquisa sobre Cave Johnson Coates. Ele era um dos proprietários do prédio. Descobrimos e conseguimos verificar, através de fenômenos de voz eletrônica e ITC, que havia um porão subterrâneo na propriedade. Isso porque obtínhamos resultados que sugeriam um porão subterrâneo, além do que os guias nos contaram. Estávamos na biblioteca Huntington fazendo essa pesquisa e conseguimos corroborar isso e outros pontos históricos sobre a propriedade. Outro exemplo, e isso não é histórico, era uma residência privada. Era uma mulher que morava em Fallbrook. Sua casa era grande e ela alugava como uma espécie de casa de repouso para pessoas. Então, havia algumas senhoras lá, uma em particular que perdeu o marido
A proprietária nos contatou porque ela tinha câmeras de segurança IR. Ela começou a ver orbes na câmera, que explicamos como poeira. Mas a mulher que perdeu o marido estava tendo experiências. Fomos lá, conhecemos ela e soubemos um pouco sobre suas experiências. Fizemos uma sessão de comunicação à noite, com diferentes tipos de EVP e sessões com Spirit Box, e conseguimos, aparentemente, capturar a voz do marido dessa mulher, dizendo a ela que ele a ama muito. Então capturamos isso, deixamos ela ouvir, e ela, literalmente, começou a chorar. Ela disse, é ele, sem dúvida, eu reconheço a voz dele. E são esses tipos de estudos ou investigações que têm significado, não apenas capturar evidências, mas quando você pode realmente ajudar alguém que está passando por um luto ou ajudá-los a lidar com o que enfrentam, esses são os projetos muito significativos em que podemos trabalhar. Bem, é quase como se fosse na falta de uma palavra melhor, uma missão para você ajudar a confortar as pessoas. E é algo que você está sendo guiada a fazer, pois não é paga para isso, mas consegue proporcionar conforto. Que Deus te abençoe por fazer esse trabalho e ajudar a confortar as pessoas. Desculpe, minha cadeira não está tão confortável hoje. Eu fico me mexendo, mas é uma vocação. E, sabe, eu cobro por apresentações e coisas assim, mas só entrando. Falando de investigações, geralmente não cobramos por isso, mas é gratificante. É realmente gratificante. Então. Ótima. Pergunta que faço a todos no programa. Por que você acha que encarnamos? Vou responder assim. Acho que a alma humana tem várias missões, e esta vida é a próxima missão. E quando partimos desta vida, vamos para a próxima, até alcançarmos o propósito e a missão final da nossa alma. Essa é minha resposta. Concisa sobre isso. Ótima resposta. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Claro. Então, estou nas redes sociais, no Facebook. Tenho várias páginas lá. A principal é Strickland e também no Twitter. Estou no Twitter, mas não uso muito. As siglas da nossa equipe. SDPRS Nicole. Esse é o nome de usuário. Instagram, autora Nicole Strickland. E depois meu site, autornicolestrickland.com, sandiegoparanormalresearch.com e spiritedqueenmary.com, pois faço muitas pesquisas sobre o Queen Mary. Mas nem chegamos ao Queen Mary. Né? Esse é meu segundo lar. Ai, meu Deus. Eu já estive na rainha. Certo. Você tem mais alguns minutos. Várias vezes. O Queen Mary, pessoal, para quem não sabe, você explica. Fica em Long Beach, Califórnia, mas... Você pode, se quiser. Certo. Bem, o Queen Mary era um transatlântico da classe do Titanic e tudo isso. Pessoas opulentas viajavam nele geralmente da Inglaterra, eu acho, principalmente, para os semiárido e levava semanas para atravessar. Agora ele foi aposentado e está no porto de Long Beach. Realmente. Então, falar sobre o Queen Mary só para manter você por perto. Não, temos que falar sobre o Queen Mary. Com certeza. Podemos fazer um episódio inteiro dedicado a isso, se você quiser. Depende de você, mas sim. Então, o Queen Mary de novo. Não estava nos meus planos, mas aqui estamos. Conheci o navio pela primeira vez em 2000, no banco de trás de um carro nas férias. E eu disse para mim mesma, ok, eu voltarei aqui algum dia. Esse dia chegou em 2005. Desde então é difícil colocar isso em palavras. Escrevi 3 livros sobre o navio, que são vendidos a bordo e online. Mas tentei falar sobre isso e transmitir a mensagem no meu livro. Livros. Mas é difícil. A primeira vez que pisei a bordo foi uma conexão instantânea com o navio,
uma conexão de alma, senti-me em casa, senti paz, tudo parecia familiar. Então isso já foi sugerido muitas vezes. Eu mesma já me perguntei, vida passada talvez não sei. Sinto que tenho uma com o Titanic, mas isso é outra história, mas só. Enfim, desde então, eu tenho sido ativa em pesquisar a história do Queen Mary, um rico tapete histórico, assim como os fenômenos paranormais. Aqui está meu. Estou tentando condensar isso. Eu acredito que o navio é consciente e tem seus espíritos residentes. Há essa dualidade entre o navio como um grande espírito e seus espíritos residentes, além dos que passam por lá. Um belo fenômeno espiritual. É um lugar incrível e tem sido um estudo de caso contínuo para mim por muitos anos, reaberto recentemente em junho. Se você ainda não foi, agora é a sua chance. É realmente adorável. Eu adoro. Na próxima vez que eu estiver em LA, te aviso. Talvez eu possa te encontrar lá. Isso seria divertido. Sim. Poderíamos nos perder. Sim, ótimo. Poderíamos fazer Parece isso. ótimo. Seria maravilhoso. Um dos meus livros favoritos é O Oceano de Vidro, de Karen White. Ah, você leu? Não li. É sobre o Lusitânia. É fabuloso. Ela também foi convidada no programa, a Karen White, que é uma romancista histórica e sempre tem fantasmas. Nos livros dela, ou espíritos, ou uma combinação dos dois. E ela é realmente um encanto. Li esse livro 2 vezes. É um dos meus livros favoritos e é sobre o Lusitânia. Você sabe, o Lusitânia tem uma história tão triste. É muito triste. Isso pode ser uma das razões pelas quais não o li. Mas ouvi coisas boas sobre esse livro, então eu deveria lê-lo. Eu preciso lê-lo. Mas sim, que história triste. Ah, tão de partir o coração. Bem, obrigada por dedicar seu tempo para se juntar a nós. Que conversa divertida e abrangente teremos no Halloween. E que mulher fascinante você é. E, igualmente, sucesso contínuo em todos os seus empreendimentos. Espero manter contato. Vamos ver o que podemos fazer juntas. Seria um projeto divertido. Sim, sempre estou. Adoro adoraria colaborar, isso. especialmente com pessoas com visões semelhantes. Isso facilita. Então sim, vamos fazer isso. Devíamos mesmo fazer. Exatamente. Certo. Muito bem, pessoal. Obrigado por estarem conosco, enviando amor de Sweet Home, Alabama e de San Diego, onde está a Nicole. Nos vemos na próxima. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.